O que me preocupa na inserção é o seguinte: ao tempo em que a gente percebe que as organizações que buscam a implementação e a certificação da 37301 já o fazem porque tem outras normas implementadas, inclusive a 37001, me preocupam alguns bordões, agora vamos polemizar, de um pessoalzinho aí, né, que cria uma ilusão que não... Gente, assim, ó, primeiro dia do resto das vidas de vocês, pra câmera olha. Nome só se a gente atingir 100 likes aí, por favor. Sabe aquele ditado, não confunda conhaque de alcatrão com catraca de canhão? Ixi. É meio isso. Não significa que o seu programa de compliance agora é certificável. Entenda uma coisa, se você tomava pau na auditoria 37001 com o teu programa de compliance, não é porque você estava testando, avaliando o teu programa de compliance com base na norma errada. É porque o teu programa não é um sistema. Então, quando a gente lê assim, finalmente os programas de compliance passam a ser certificados. Depende. E aí eu vou ser bem advogada mesmo, né? Quando perguntam pro advogado, a gente diz depende. Então agora eu vou ser socrática. Depende. Não vi para saber se eu vou certificar teu programa, criatura. Faça uma avaliação prévia. Então não significa que o corredor está aberto. Isso é o que me preocupa na inserção. Você que é compliance officer e quer certificar o programa, não parta do pressuposto que até então você estava tomando pau na 37001 porque a norma era errada. O errado é você. Não tem visão de sistema. Vai continuar errado. Para começar a ganhar, tem que querer parar de perder. Então, esse é o ponto. No segundo, aí, como estou vendo a procura? Organizações que já têm uma agenda de compliance interessadas em saber mais. As jornadas de implementação pensando em certificação, começando por um gap analysis, o que eu acho que é bem interessante. O que eu entendo que cabe esclarecer, além de que não é o corredor aberto de certificação, aí como eu falava, programa e sistema, é entender os escopos, né? Porque a norma anti-suborno, ela se presta a gerenciar um risco de desvio de conduta intencional, porque a fraude ela é um ilícito intencional, uma não conformidade legal intencional, com o propósito de lesar, que tem consequências legais severas. Eu tenho um escopo voltado para o cara que tem a intenção de lesar para obter proveito ilícito. Quando eu tenho a 37301, eu saio de um cenário estrito, que é o gerenciamento do risco de desvio de conduta intencional, e admito que eu posso ter não conformidades não intencionais. E aqui a brincadeira começa a ficar mais legal, porque eu consigo entender muito bem, avaliando o contexto da organização, quais são os meus stakeholders que ditam expectativas éticas. Eu posso ter leis, normas e regulamentos. Se eu sou do sistema financeiro, eu tenho que olhar para o que o Conselho Monetário Nacional, a CVM, o Bacen me dizem. Se eu sou um player de saúde, o meu risco de desvio de conduta frente à ANS pode ser um risco que me demande priorização em detrimento do risco de suborno. Então, quando eu tenho aqui que olhar a organização, imergir no contexto dela, entender os stakeholders e admitir o seguinte, olha, quando a minha atividade é regulada, pode ser que eu quebre uma norma, mas isso dentro de um cenário de erro operacional, não porque eu quis lesar alguém. E isso é um risco de non-compliance. E eu consigo fazer o gerenciamento dentro desse frame. Então, a brincadeira fica legal, as organizações me parece que já começam a entender essa distinção e começam a entender que uma norma não exclui a outra. Para você eleger se você vai trabalhar com combined assurance, né, asseguração combinada, ou se você vai trabalhar uma e não outra, ou primeiro uma, priorizo uma em detrimento da outra, a gente no fim do dia volta para abordagem de risco. Sim. Mas admitindo que o compliance não é só quando eu quero lesar. O non-compliance não é só quando eu quero lesar. O non-compliance pode ser não intencional.
E aí ele fica também bastante estratégico, né? Porque eu começo a pensar, bom, então não é intencional, então eu posso admitir que isso está no dia a dia da execução do processo. Isso pode fazer sentido, então eu vou olhar o processo, ele já está mapeado, então já tenho alguns controles de qualidade, já estou olhando para data privacy, então eu vou aproveitar e vou ver o que eu ganho aqui, né? O que no fim do dia eu posso implementar para evitar que esse desvio de conduta, mesmo que não intencional, me traga perda, né? E essa perda não é só a prisão, mas ela pode ser uma perda financeira, né? No fim das contas. Excelente. E aí a gente já vai vendo alguns benefícios também na implementação de sistemas de gestão em cima disso tudo que você está falando, né? Então você monta uma rede de proteção, vamos dizer assim, em cima de todos as potenciais desvios que a organização poderia cumprir, coloca um atacante lá, né? Ainda na analogia do jogo. Coloca o atacante que é a 37001 para ir buscar coisas que podem de fato estar sendo desviadas ali. Tem que bater o pênalti, né? Tem que botar o cara bom ali pra bater. E não poneificar no bater o pênalti, né? Então, Alexandre rindo nesse momento. Você que está assistindo o podcast, não está assistindo, Alexandre se diverte. Então, junto com o movimento ativo, né, de realmente buscar estar em conformidade, e é isso que a gente olha na auditoria também, né? Junto com buscar estar em conformidade, também tem o benefício de você estar fazendo um movimento que te protege também disso que você falou, né? Quando o gestor ou o conselheiro cria barreiras ali para se proteger de alguma forma legalmente, né? De alguma denúncia, de alguma coisa que aconteça, o simples fato de você ter estabelecido um sistema de gestão, conseguir demonstrar que você coleta evidência, que você está olhando para isso, né? E que foi um desvio eventual, isso por si só já te reduz algumas multas, algumas coisas, né? Não sei se isso é claro para todo mundo. Sim, e vou dizer mais, para fazer o círculo aqui, eu falo com propriedade, porque a minha vivência na advocacia, antes de qualquer coisa, foi ajudando reestruturação de empresas. Então, eu durante um tempo trabalhei com bankruptcy, com Chapter 11, com Concordata e depois RJ. E o que eu pude constatar? O custo do errado, ele muitas vezes até tira de você a oportunidade de pedir judicialmente uma recuperação. Qual que é o ponto? Quando você vai alegar a insolvência de uma empresa, para que você tenha a chance de se recuperar com o apoio dos credores, você tem que provar que a insolvência ela não é decorrente de fraude. Porque se ela for, afasta a gestão, há uma grande probabilidade de você convolar a RJ em falência, e os caras que são os sócios da empresa ficam um tempo impedidos de exercer a empresa. Aqui não é um podcast jurídico, então não vamos entrar em tecnicismo. Mas é muito sobre isso. Então, faz parte de você provar a viabilidade de um negócio, você investigar a conformidade do negócio. E eu fiz muito isso. Então, o compliance, ele caminhou para que a gente descobrisse assim, olha, às vezes não é um desvio intencional, mas é um desvio não intencional que, por descumprir a lei, a gente está tendo quebras no fluxo de caixa que, se a gente ajustar isso, a gente recupera. E eu vi muitas empresas se reestruturarem fazendo ajustes em posturas, você mudando as diretrizes. A partir de agora não se faz mais isso, a partir de agora não se faz mais aquilo. E a gente salvou muitas empresas. No momento em que você transforma a gestão de crise em oportunidade de você trabalhar a reputação da empresa, de você soerguer um negócio, isso é muito legal. Eu hoje falo muito de gestão de risco, mas eu gosto muito de gestão de crise. Trabalhei muito tempo gerenciando crise. E ressuscitar paciente, trazendo práticas diferentes, é muito interessante. Então, quando vem alguém e diz assim, compliance é caro, não quero entrar naquele clichê de experimente não ter. Não é isso, tá? Por favor, paremos com os clichês. Não é sobre isso, mas eu posso dizer de verdade, eu ajudei a ressuscitar muita empresa mudando práticas. E você salva empresas. O discurso de que o compliance é vetor de sustentabilidade é real. A gente já ressuscitou muito paciente fazendo isso. Nos idos de 2011, 2010, 2011, 2012, muitas vezes. Posso atestar que o compliance é vetor de reestruturação, de soerguimento de empresa. E não o contrário.
Cumprir regra não vai te deixar pobre, não vai te quebrar. Quando você ajustar posturas, não precisa nem cumprir a legislação compulsória, mas você ditar práticas dentro da empresa, você só ergue negócio. Só prova viva disso.